Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes eu odeio estar certo. Eu disse no vídeo passado que eu esperava que o Hiro não inventasse de matar a Elsa desse jeito, aí vai e acontece exatamente isso. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessas mortes. A minha opinião acho que vocês já devem saber, né, pelo título do vídeo. Mas claro, eu vou explicar aqui por que eu penso assim, só que antes disso vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e assim a gente pode ir para a análise desse capítulo. Então, mais uma morte dessas em Eden Zero, né? O Hiro já tinha feito uma coisa parecida com a Yuna, que ficou pra morrer com Shura quando o planeta Nero explodiu. Eu não tinha gostado daquela morte, essas aí então eu gostei menos ainda. Gente, eu queria saber o que o Hiro vê de tão bonito em suicídio, porque já é a segunda vez que ele tenta fazer um suicídio para ser bonito. E pra mim, suicídio não é bonito não. Pra mim é só trágico e triste. Tudo bem, pode ser usado como um recurso dramático, mas desse jeito bem que ele fez, pra mim fica tosco só. Elze e Justice, na minha opinião, morreram por um grande nada. Foi realmente um suicídio dos dois que o Hiro quis fazer a gente acreditar que foi bonito, mas eu não engulo essa não. Eu até fiquei me iludindo, achando que em algum momento eles iam ajudar a Eden Zero a escapar e acabar sendo um grande sacrifício dos dois. Aí sim, até seria bacana, né? Mas acabou não rolando. E eu entendi por que eles fizeram isso, gente. Não é que eu não tenha entendido. A Elze, ela estava cansada de lutas e também foi uma forma de limpar o tempo perdido deles, né? Mas caramba, será que a vida deles foi um desperdício tão grande que não valia mais a pena viver? E olhando bem, foi muito mal desenvolvida essa vontade dela de morrer. Começou com aquela tragédia lá, com o Jesse e os amigos dela, né, que serviu pra reforçar esse sentimento de que ela estava cansada de lutas na vida dela. E tudo isso foi feito em o quê? 2 capítulos? Até poderia ser o suficiente, mas foi tão mal feito que não foi o suficiente não, ficou só mal desenvolvido mesmo. Eu acho que o Hiro só fez isso pra ter uma morte de peso nesse arco, gente. Mas pra mim poderia muito bem simplesmente não ter tido morte. É uma obsessão que alguns autores têm em matar personagem, que às vezes eles fazem isso até quando não convém. Esse arco pra mim poderia ter terminado muito bem sem nenhuma morte, ou pelo menos só com a morte daqueles dois lá da tripulação da Elsa. Já foi tanta revelação e cena impactante que não precisava disso. Essas mortes eu acho que foram desnecessárias e até pouco criativas. Pouco criativa porque eu acho que matar a personagem às vezes é uma demonstração de falta de ideia mesmo. Tipo, não sabe o que fazer com a história dele, então vai matar personagem porque isso é sempre impactante. E nesse caso aqui, se o Hiro não tivesse feito nada, aí teria sido ótimo, porque pra mim esse arco já teve muitas emoções, então essas mortes foram realmente bem desnecessárias. Mas continuando aquele raciocínio que eu comecei agora há pouco, a vida deles realmente foi um desperdício tão grande que não valia mais a pena viver? Foi um desperdício tão grande que valia mais a pena apagar tudo? Olha, tudo bem que o Justice percebeu que a busca dele pela Elze foi um erro porque ele acabou perdoando ela. Mas não era melhor pegar esse perdão e continuar vivendo para redimir esse erro? E no caso da Elze, ela estava cansada de uma vida de batalhas e tragédias, né? Mas não era melhor pegar isso e tentar ter uma vida de paz a partir de agora, ao invés de simplesmente apagar a própria existência? Cara, dava simplesmente para pegar esse sentimento dos dois e fazer eles se aposentarem e viver uma vida pacata juntos. Se o Hiro quisesse, podia até não mostrar os dois nunca mais na história, mas pelo menos eles teriam um fim digno, né? Olha, se fosse eu nem matava e nem aposentava eles, porque acho que esse sentimento dos dois, ele poderia ser trabalhado mais pra frente pra oferecer muito mais pra trama, né? Mas se o Hiro realmente queria dar um desfecho pra eles, poderia fazer isso, né? Simplesmente aposentar os personagens ao invés de dar um fim ruim desse pra eles. Ou vocês acham que eu tô sendo chato? Porque pode ter sido uma impressão muito minha, né, gente? Pode ser que algum de vocês realmente tenham achado maravilhoso isso aí, tenham chorado de emoção com essa morte. Então só coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, eu quero saber. E olha, eu sei que eu já fiz muita crítica nesse vídeo, mas eu ainda tenho mais uma pra fazer, só que não é nem sobre o capítulo, é sobre a tradução. Vocês que leram no lançamento oficial da JBC já devem saber de qual parte eu tô falando. Vocês que leem no Piratão, eu não sei, né? Eu não sei se é outra tradução que vocês leem, ou alguém só tira print do capítulo e manda na internet, eu não sei. Mas eu tô falando daquela parte lá, o lugar onde eu fui trollado pelo meu primeiro amor. Trollado, gente. Pô, tá de sacanagem. JBC, demite esse tradutor aí, pelo amor de Deus. Não tinha uma palavra pior pra escolher, não. Gente, quando eu li pela primeira vez, eu travei nessa parte porque eu não acreditava no que meus olhos estavam vendo. Se a cena já foi ruim, eles conseguiriam deixar pior. Não, gente, pelo amor de Deus. Essas gírias de internet às vezes são um câncer na língua portuguesa, viu? Olha, sinceramente, eu até uso algumas dessas gírias normalmente, mas colocar numa tradução, em uma cena, em um contexto dramático, sério, é muita falta de noção. E o foda é que a gente ainda paga por essa porra, né? Eu fico até dizendo pra vocês comprarem pelo lançamento oficial, mas quer saber? Leão no Piratão mesmo. Se for pra pagar por uma tradução escrota dessa, acho que não vale a pena pagar, não. E se duvidar, gente, acho que não foi nem traduzido do japonês, pode ter sido traduzido do inglês. Por isso talvez eles botaram essa palavra, né? E o que torna as coisas ainda piores, porque a gente tá pagando pra ler a tradução da tradução. Aí lascou-se.
Pô, não tem um tradutor de japonês nessa porra não, tá em falta, é? Cara, é sacanagem, vou te contar, viu? Enfim, já destilei aqui minha raiva e meu ódio, e enfim, o arco de Lendard chegou ao fim, e sinceramente eu acho que a Eden Zero tá começando a se atropelar um pouquinho, gente. Esse arco mesmo teve muita coisa mal desenvolvida, feita às pressas. Só pra dar um exemplo, o plot do Justice querendo vingança contra a Homura poderia ter dado em tanta coisa interessante, mas foi resolvido do jeito mais simples possível. Ou seja, não deu em nada. Eu só não digo que o arco foi ruim por causa dos mistérios e revelações que foram bem fodas, né? Eu acho que isso conseguiu salvar o arco. E sobre a Eden's One, eu acho que teria sido interessante se ela tivesse dito alguma coisa, né? Ela apareceu mais um monstro irracional só atacando a Eden Zero calada, sendo que supostamente ela é a inimiga mais inteligente, né? Acho que a revelação do vilão principal podia ter uma apresentação melhor, né? Mas ok, isso deve acontecer em algum momento, um diálogo entre a Eden's One e a tripulação da Eden Zero. E só relembrando o que eu disse no vídeo passado, a Eden's One tem formato de peixe, o que lembra o iCosmo, né? E a Rebecca nasceu no iCosmo. E um inscrito ainda acrescentou mais nos comentários do vídeo passado, que a primeira nave da Rebecca era em formato de peixe também. Então tem coisa aí, pessoal. Provavelmente existe uma história mais profunda aí do que simplesmente ela ter ganhado vida própria por acaso, né? Eu acho até que seria muito sem graça a mente por trás de tudo isso simplesmente ter surgido assim por acaso, sem ter nada a ver com o Universo Zero, nem com nada, né? Eu acho que a Eden Zone deve ter muita coisa a ver com outros mistérios de Eden Zero, deve ter uma ligação com outras coisas, senão só por acaso seria muita falta de criatividade até. Ah, e só relembrando aqui, gente, o Clown ele foi capturado, ele ainda tá na Eden Zero, então eles devem tirar algumas informações dele já nos próximos capítulos. Indo logo para os finalmente, minha nota para esse capítulo é nota 9, um pouco mais baixo do que eu vinha dando ultimamente, mas nem preciso explicar o porquê disso, né? O próximo capítulo se chama Pai, Mãe e Filha, então já deve começar explicações e até flashbacks sobre o passado da Rebecca. E pelo que a Xiaomei falou, a próxima saga, gente, já deve ser a última. Teve até um inscrito que disse que o Hiro tinha dito que pretendia acabar Eden Zero por volta dos 300 capítulos. Eu não sei de onde esse inscrito tirou essa informação, mas eu vou confiar nele. Eu lembro do Hiro dizendo que ele pretendia acabar Eden Zero com os 40 volumes, o que dá bem mais do que 300 capítulos, mas isso ele disse lá no início. Agora ele pode ter mudado de ideia e vai ser realmente só uns 300, acho até que 320, porque 300 seria muito pouco, né? E no caso, a última saga deve ser como a primeira, com vários arcos menores, então a batalha final não deve começar imediatamente. Porque se começar é brincadeira, né? Vou dizer que o Hiro cansou de Eden Zero e já tá doido pra terminar. Porque chega de arco de guerra, gente. Pelo amor de Deus, deixa a gente respirar um pouco. E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.